Quando o uivo corta o silêncio da noite, é sinal de que a história vai começar. Seja bem-vindo ao Na Calada da Noite, onde o medo ganha voz e as lendas, vida. Este é o canal onde o folclore sangra e os contos sussurram ao pé do ouvido. Prepare-se, o desconhecido te espera. Era abril de 1997 quando tudo começou. Atibaia ainda tinha aquele ar pacato de cidade pequena, com suas ruas de paralelepípedo, o coreto na praça e o sino da igreja matriz marcando as horas. A escola estadual José Alvim, bem no centro da cidade, tinha fama de tradicional, mas entre os alunos circulavam boatos estranhos. Histórias sussurradas entre os corredores abafados e os banheiros úmidos da ala antiga. Era um prédio centenário, paredes grossas, janelas altas de madeira e um porão que ninguém mais usava. Ali estudava uma garota de 12 anos chamada Patrícia, aluna do 7º ano, quieta, observadora e que nunca gostou muito de confusão. Naquela época, falar da loira do banheiro era comum, mas sempre com um sorriso nervoso, como quem conta piada para esconder o medo. Todos conheciam a lenda. Uma mulher loira, morta tragicamente, aparecia nos espelhos ou atrás das portas de banheiro, especialmente nas escolas. O que poucos sabiam era que na José Alvim a história parecia mais real que em qualquer outro lugar. Foi numa quarta-feira, depois do recreio, que tudo começou a ficar estranho. Patrícia tinha comido rápido seu lanche e decidiu ir ao banheiro sozinha, enquanto o resto da turma ainda conversava no pátio. Ao empurrar a porta do banheiro feminino do bloco B, sentiu um calafrio. Uma das cabines estava trancada. Nada de incomum, exceto pelo cheiro. Um perfume forte, adocicado, antigo, que não combinava com o lugar. Ela ignorou e foi até a pia lavar as mãos. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse tomado banho ali dentro, o que era impossível. Quando passou a mão no vidro para limpar, viu por um instante um vulto loiro atrás de si. Virou rápido. Nada. A cabine continuava fechada, silenciosa. Naquela noite, Patrícia não conseguiu dormir direito. Sonhou com a escola vazia, as luzes piscando, o som de passos nos corredores. E o mais estranho, uma voz sussurrando seu nome, sempre repetida, como se viesse de dentro de uma parede. No dia seguinte, a história começou a ganhar forma. Mariana, sua melhor amiga, contou que também tinha ido ao banheiro e ouvido uma mulher chorando na última cabine. Achei que fosse alguma professora, mas quando bati na porta, ela se abriu sozinha. E estava vazia. Patrícia não quis alimentar o pânico, mas sabia que algo estranho estava acontecendo. Decidiu investigar por conta própria. Na sexta-feira, depois da última aula, ela ficou para ajudar a professora de português a organizar a biblioteca. Quando terminou, o prédio estava praticamente vazio. Resolveu ir ao banheiro uma última vez. Assim que entrou, viu de novo a cabine trancada. Mas agora o cheiro era ainda mais forte, perfume barato como de flores mortas. Patrícia não teve coragem de bater. Encostou o ouvido na porta e ouviu algo do outro lado. Era como uma respiração, fraca, quase um lamento. Correu dali sem olhar para trás. No final de semana, Patrícia conversou com a avó, uma senhora religiosa que morava com a família. Contou sobre os acontecimentos, esperando uma bronca ou um sermão. Mas a avó ficou em silêncio, tensa, e depois disse algo que gelou sua espinha. Essa escola foi construída em cima de um antigo casarão. Dizem que uma moça tirou a própria vida trancada no banheiro. Tomou veneno sozinha depois que o pai prometeu interná-la num hospício por causa de um namoro proibido. Ela era loira, bonita e chamava-se Maria Augusta. Patrícia perdeu o chão. Maria Augusta. A loira do banheiro tinha nome, e agora ela tinha uma ligação direta com o local onde estudava todos os dias.
Segunda-feira chegou com nuvens carregadas. A cidade parecia diferente. E Patrícia tinha certeza. A escola José Alvim guardava um segredo que estava prestes a ser revelado. Naquela manhã de segunda-feira, o tempo parecia parar. O céu de Atibaia estava acinzentado e um vento frio soprava pelas ruas do centro, carregando folhas secas até o pátio da escola. Patrícia chegou mais cedo, com o coração apertado, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Evitou o banheiro, evitou os corredores mais antigos. Mas havia algo nela, uma força que crescia a cada dia. O desejo de entender o que estava por trás da lenda. Aquilo não era mais só um boato, era real. E a loira tinha nome, história, e agora parecia ter escolhido Patrícia. A tarde chegou e durante a aula de história, a professora comentou sobre o antigo casarão que existia ali antes da escola ser construída. Contou que era de uma família tradicional da cidade, os Vilela. Um casarão grande, de janelas altas e móveis europeus. Um dia, no fim dos anos 30, a filha mais nova tirou a própria vida ali dentro, num escândalo que chocou a cidade. Mas isso não é matéria para a sala de aula, disse a professora, tentando mudar de assunto. Patrícia ficou gelada. Era verdade. Maria Augusta existiu. Na saída, procurou o zelador da escola, o seu Almeida, um homem calado, sempre com um molho de chaves na cintura e olhos cansados. Depois de insistir, ele levou Patrícia até uma sala nos fundos, onde guardavam objetos antigos e esquecidos. Cadeiras quebradas, quadros empoeirados, caixas de papelão. Foi lá, entre livros mofados e pastas velhas, que Patrícia encontrou algo que parecia fora do lugar. Um caderno de capa dura, de couro escuro, com o nome M.A.V. gravado à mão. Maria Augusta Vilela. Levou o diário escondido na mochila, o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. Em casa, trancou-se no quarto e começou a ler. A caligrafia era delicada, as palavras elegantes. O diário revelava os últimos meses de vida de Maria Augusta. Ela era filha de um político severo, apaixonada por um rapaz pobre da cidade. Os dois se encontravam escondidos atrás do casarão. Quando o pai descobriu, ameaçou mandá-la embora, dizendo que preferia vê-la morta do que desonrada. O diário terminava abruptamente com uma frase borrada pela lágrima da tinta. Hoje é o fim. Levo comigo meu amor, minha dor e meu nome. Não vou gritar, só quero silêncio. Que ele me leve com o perfume das flores que plantei sob a janela do banheiro. O perfume, as flores. Patrícia sentiu o estômago revirar. Era aquilo que ela tinha sentido. O cheiro não era imaginário, era parte do espírito de Maria Augusta. E agora, Patrícia sabia que ela não estava em paz. Nos dias seguintes, os episódios estranhos aumentaram. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam nos banheiros, e pelo menos 3 meninas desmaiaram depois de ver uma mulher de vestido antigo loira parada em frente ao espelho. A direção da escola tentou abafar os acontecimentos, mas os boatos se espalharam como fogo entre os alunos. Muitos começaram a faltar às aulas. Alguns professores evitavam falar do assunto, mas Patrícia, agora mais envolvida que nunca, sabia que a única forma de acabar com aquilo era ajudando Maria Augusta a descansar. Conversou novamente com sua avó, que sugeriu uma despedida espiritual. A alma que sofre presa em lugar de dor precisa de alguém com coragem para libertá-la, disse. E Patrícia tinha coragem. Decidiu que iria até o banheiro sozinha, numa sexta-feira à noite, com o diário em mãos e um feixe de flores brancas, jasmins, como os descritos por Maria Augusta. Mas o destino, como sempre, antecipou os acontecimentos. Na quarta-feira, Mariana desapareceu. Saiu para ir ao banheiro no intervalo e nunca mais voltou para a sala. Professores procuraram por todo o prédio. O zelador jurou ter ouvido alguém gritando vindo do bloco B, mas quando chegou, encontrou todas as portas trancadas e o banheiro vazio. Exceto por uma coisa.
No chão havia uma mecha de cabelo loiro. Mariana era morena. A escola foi esvaziada. A polícia foi chamada. Vasculharam o prédio por horas, sem nenhum sinal da garota. Diziam que talvez tivesse fugido, mas os colegas sabiam. Patrícia sabia. Mariana tinha sido levada. A única pista estava no espelho do banheiro, onde havia algo escrito em letras borradas de batom antigo. Eu só quero alguém que escute minha dor. Patrícia leu aquilo e soube. Ou enfrentava a loira, ou a maldição iria continuar. Na manhã seguinte, Atibaia acordou em silêncio. A cidade parecia ter sido coberta por uma névoa pesada, o tipo de silêncio que antecede uma tragédia ou uma revelação. Os jornais falaram sobre o desaparecimento da menina na escola, mas as reportagens evitavam mencionar os detalhes. A polícia considerava a hipótese de sequestro, mas entre os alunos e professores, o nome da loira do banheiro era sussurrado com pavor. Ninguém mais queria entrar no Bloco B. As aulas foram parcialmente suspensas e a direção decidiu manter o banheiro feminino trancado. Mas Patrícia sabia que aquilo não resolveria nada. Mariana estava presa ali, em algum lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos, e só ela podia resgatá-la. Naquela sexta-feira à noite, Patrícia voltou à escola. Sua avó a acompanhou até os portões, entregando-lhe um terço antigo e um vidro com água benta, dizendo apenas: "Fale com o coração e não corra, mesmo que ela grite." Seu Almeida, o zelador, já a esperava. Sem dizer uma palavra, entregou-lhe a chave do banheiro e acenou com a cabeça. "Seja firme, menina." Patrícia atravessou o pátio vazio, o som de seus passos ecoando entre as paredes escuras. A chave tremia em sua mão enquanto abria a porta do banheiro do Bloco B. O cheiro estava mais forte do que nunca. Jasmins, misturados com mofo e algo metálico como sangue seco. As luzes piscavam. A porta se fechou sozinha atrás dela, com um estalo seco. Ela acendeu a lanterna e colocou as flores sobre a pia. Puxou o diário de Maria Augusta da mochila e começou a ler em voz alta trechos das últimas páginas. Trechos de amor, de dor, de desespero. A cada palavra, o ar parecia mais pesado. As pias começaram a gotejar, uma a uma. O espelho diante dela embaçou completamente. E então, pela primeira vez, uma voz sussurrou, clara, ao seu lado. "Ele prometeu que viria me buscar, mas me deixou aqui." Patrícia virou devagar. Uma mulher loira pálida como cera, vestida com um uniforme escolar antigo, estava diante dela. Os olhos fundos, a boca trêmula, o cabelo molhado e desgrenhado. A loira do banheiro, Maria Augusta. "Eu fiquei esperando", disse o fantasma, a voz um lamento carregado de dor. "Trancaram a porta. Ninguém ouviu meus gritos. Eu morri ali, sozinha." Patrícia sentiu um nó na garganta. Mesmo diante daquele espectro horrível, havia uma tristeza profunda nos olhos da mulher. Ela não queria assustar, queria ser ouvida. Com a voz trêmula, Patrícia respondeu: "Eu estou aqui agora. Eu li seu diário. Eu sei o que fizeram com você. E eu sinto muito." O espelho tremeu. As luzes se apagaram. A porta da última cabine abriu-se com um rangido lento. De dentro, saiu um vento gelado. E então, Mariana apareceu. Estava pálida, em choque, mas viva. Caminhou cambaleando até Patrícia, que a segurou pelos ombros. Mas antes que pudesse sair, a loira gritou: "Não me deixem! Eu ainda estou presa aqui!" O banheiro inteiro começou a tremer. As torneiras explodiram, jogando água para todos os lados. Patrícia olhou para o espelho. O reflexo da loira não era mais uma mulher. Era uma menina, assustada, abandonada. Foi nesse momento que Patrícia entendeu. Maria Augusta não era um monstro. Era uma alma presa no momento da morte, no banheiro com o coração partido. O que ela queria não era vingança, era libertação.
Com a voz firme, Patrícia se aproximou do espelho, levantou o terço e disse: Maria Augusta Vilela, você não está mais sozinha. Seu nome será lembrado, sua dor não será esquecida. Vá em paz. Por um instante, tudo parou. O vento cessou. A água se acalmou. O cheiro de jasmins encheu o ambiente de forma leve, quase doce. A figura da loira olhou para Patrícia. Uma lágrima escorreu de seu olho fantasmagórico. E então, desapareceu. O espelho rachou em silêncio. Patrícia e Mariana saíram do banheiro aos prantos, tremendo, mas vivas. Seu Almeida as esperava do lado de fora com um cobertor e olhos úmidos. Ela foi embora? Perguntou. Patrícia apenas assentiu com a cabeça, abraçando a amiga com força. Naquela noite, a cidade dormiu em paz pela primeira vez em semana. Nos dias seguintes ao evento no banheiro da escola, a notícia do resgate de Mariana correu a cidade inteira. Oficialmente, a polícia disse que ela havia se escondido em um cômodo desativado da escola por causa de um surto de pânico. Mas a direção sabia, os professores sabiam, os alunos mais ainda. Havia algo maior por trás daquilo, algo que não podia ser explicado com lógica, algo que finalmente tinha cessado. Ou pelo menos era o que todos esperavam. O banheiro do bloco B foi fechado definitivamente. Cementaram a porta, alegando infiltrações antigas e problemas na estrutura. Mas as meninas da escola diziam outra coisa, que os espelhos do corredor ainda embaçavam sozinhos. E às vezes, quando estavam sozinhas nos banheiros dos outros blocos, ouviam uma torneira pingar e o cheiro de jasmim voltava. Patrícia ficou semanas em silêncio, carregando o peso do que viu. Mariana também. As duas se aproximaram mais do que nunca, mas um pacto silencioso as unia. Nunca falar do que aconteceu ali dentro com quem não acreditasse. A avó de Patrícia, com olhos cheios de orgulho e preocupação, apenas dizia: ela te escolheu porque sabia que você não fugiria. E era verdade. Patrícia havia sentido a dor da loira como se fosse sua. O diário de Maria Augusta foi enterrado no quintal da casa da avó, ao lado de um pé de jasmim que ela mesma plantou. Um último gesto de compaixão, de adeus. Mas a paz durou pouco. No fim do segundo semestre, uma nova aluna foi transferida para José Alvim. Seu nome era Isabela, vinda de São Bernardo do Campo. Era loira, de cabelos lisos e olhos muito claros. Sentava-se sempre na última carteira e parecia distraída, sempre encarando o nada, como se ouvisse vozes que ninguém mais escutava. Patrícia tentou puxar conversa nos primeiros dias, mas Isabela era arredia, distante. E então, numa manhã de outubro, ela desapareceu. A escola entrou em alvoroço. Procuraram por todos os blocos, por todas as salas. Mas, novamente, tudo levou ao mesmo lugar. O bloco B, mesmo cementado. Alguém, ou alguma coisa, havia quebrado a parede por dentro. Encontraram uma fenda aberta entre os azulejos, com marcas de unhas no reboco. Havia uma mensagem escrita com batom, do lado de dentro da parede. Você prometeu que eu seria lembrada. Dessa vez, ninguém tentou esconder. A escola fechou por tempo indeterminado. A imprensa local fez reportagens misteriosas sobre o espelho da loira. O caso virou lenda urbana novamente, como uma maldição que ressurge em ciclos. Mas Patrícia sabia, não era só lenda. Maria Augusta ainda não descansava completamente. Uma semana depois do fechamento da escola, Patrícia sonhou com o banheiro. Estava limpo, silencioso, com as luzes acesas. No espelho, sua imagem refletia normalmente. Mas atrás dela, sempre havia uma silhueta, uma mulher loira, parada em silêncio, com o olhar vazio. E no vidro, escrito com vapor, o espelho nunca esquece. Acordou suando frio, correu até o quintal onde havia enterrado o diário. Começou a cavar com as mãos nuas, mas a terra estava fria como gelo. O caderno não estava mais lá. Em seu lugar, um espelho de bolso antigo com moldura dourada e delicada refletia apenas o céu nublado de Atibaia.
Gravado no verso, com letras finas, havia um nome: M.A.V. Maria Augusta Vilela ainda existia. Sua história fora contada, mas sua dor ainda ecoava pelos azulejos frios do banheiro, pelos espelhos embaçados, pelas torneiras que pingam mesmo quando estão bem fechadas. A loira do banheiro não era apenas uma alma presa. Era um aviso, um lembrete cruel de que o sofrimento não morre com o corpo. Que os fantasmas não aparecem apenas para assustar, mas para serem ouvidos, lembrados e temidos. E até hoje, nas noites mais frias em Atibaia, dizem que, se você entrar sozinho em um banheiro escuro e olhar no espelho por tempo demais, poderá ouvir uma voz sussurrando atrás de você, uma voz doce, triste e desesperadamente solitária, dizendo: "Você pode me ver, agora me ouça", porque a loira do banheiro não desaparece. Ela espera, sempre. Se você ouviu até aqui, é porque a escuridão já sussurrou no seu ouvido. Obrigado por caminhar conosco, na calada da noite. Se essa história fez seu coração acelerar, deixe o like e se inscreva no canal. Tem muita coisa que ainda não foi contada e você não vai querer ouvir sozinho. Nos vemos depois do próximo uivo.